Bom, primeiro que eu quero agradecer a presença da Sônia e ela logo também topou o nosso convite, né? E também a presença de todos aqui que estão prestigiando o nosso evento. Então, a Sônia, ela é psicóloga, psicanalista, especialista em teoria psicanalítica, mestre e doutora em memória social na Unirio, com ênfase em Sandor Ferenczi e Walter Benjamin, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas de Sandor Ferenczi. E hoje ela vai nos falar sobre algumas reflexões sobre psicanálise ontológica em Ogden. Então, enfim, que tenhamos um bom encontro. Tudo É, contigo. vamos lá. Boa noite para todo mundo. Prazer enorme estar falando e espero me fazer entender, né? Porque o tema não é brincadeira, é um tema cascudo, né? Então a gente tem aquele texto, Psicanálise Ontológica, ou o que você quer ser quando crescer. Assim, o título do texto já fala em psicanálise ontológica, né? Mas ele vai levantar no texto todo um tipo de comparação entre o que seja psicanálise epistemológica e psicanálise ontológica e vai levantar a bola de alguns autores que ele entende como principais para entender o que seja fazer uma ontologia em psicanálise, né? Então, eu acho que, assim, primeiro ponto, que é ontologia, né? Que é ontologia? Então, assim, a ontologia, ela vai cuidar do conhecimento, né? Da compreensão, tudo que é a epistemologia vai tratar do conhecimento e da compreensão, tudo que a gente conhece, aprende, compreende, né? E a ontologia, que é o foco desse texto e o foco do Ogden, não só do Ogden, de alguns autores, fiquei pensando eu até se não, todos que não falam que se ligam com essa coisa ontológica, né? Não sei quem pode não ser ontológico, talvez o Lacan, não sei, não sei. Mas assim, a ontologia vai se ligar ao ser, ao tornar-se, ao estar sendo, né? Ao se constituir. Então, a questão da ontologia, a ontologia é um ramo da filosofia, né, que vai questionando o que existe, o que é ser, o que significa existir, né, o que realmente existe ou não existe. Eu estou preparando aqui o que eu ia falar, eu lembrei que uma vez fiz grupo de estudo com um sujeito aqui, residente em Petrópolis, eu moro em Petrópolis, Rio de Janeiro, que é especialistíssimo em Heidegger, pós-doutorado, um senhor já. E nós fizemos um grupo de estudo sobre o ser e o nada. Eu consegui frequentar o grupo umas 3 ou 4 aulas só. Eu não consegui ficar mais tempo para poder. Talvez eu devesse ter ficado persistido, né, para entender um pouco mais o que ele quer dizer. Filosofia é muito difícil, né? E o Heidegger, é, nós passamos ali 2, 3 encontros entendendo como que a gente podia olhar uma xícara. Se a xícara existe, se ela existe assim, se ela existe assado, se ela existe ensopado, e cada forma de olhar a xícara dava para ela uma nova vida e uma nova perspectiva de existência. Cada forma de olhar de cada um e cada forma de olhar de um só, olhando de várias maneiras para essa xícara. Então, a xícara estava sendo usada como metáfora, né, para a gente pensar num fenômeno. E eu boiei.
Boiei, boiei, boiei legal mesmo. Não consegui entender como é que era a coisa, onde se queria chegar, o que se queria entender daquilo. E fiquei na época, eu acho que até hoje eu teria, fiquei com vergonha de perguntar, porque falei, acho que tem gente aqui que está entendendo. Fui convidada para assistir esse grupo e não estou entendendo nada. Então, assim, não é fácil, né? Essa questão da existência e do que existe. Vai bater naquilo que a gente aprende quando a gente estuda a realidade psíquica, né? Então, o que que é realidade para o Freud? A realidade psíquica é a realidade que a gente cria nós mesmos e é a realidade que nós vemos. Então, até que ponto a realidade que eu vejo, né? Estou eu pensando aqui na xícara, é a mesma realidade que o outro vê, a mesma realidade que o outro vê, cada um vê uma realidade diferente, né? Então, a existência, o existir, o ser, tem a ver com que a gente constrói com o mundo que está em volta da gente, né? Com o que a gente pode construir com o mundo que está em volta da gente. E questões ontológicas levam para a reflexão de o que que é a alma. A alma é uma coisa construída, não é uma coisa construída, é separada do corpo, está dentro do corpo, dá vida para o corpo, não dá vida para o corpo, enfim, discussões difíceis, né? Cascudas. Então, eu peguei aqui um exemplo, já não lembro mais nem de onde eu tirei isto, mas eu vou lendo e se vocês não entenderem alguma coisa, me interrompe, a gente vai falando, né? Existe a ontologia do sujeito lá para o Lacan. E como é que ele vê a ontologia do sujeito sendo uma pessoa, um estudioso, né? Estruturalista. A ontologia do sujeito para ele é central a questão do ser, mas ele entra na questão do ser pelo estruturalismo e pela linguística. Então ele pega duas outras vertentes filosóficas e coloca a ontologia com elas, né? Então, o sujeito lacaniano não é um sujeito dado, ele vai emergindo a partir da linguagem, ele se constrói a partir da linguagem. Então, ele diz que o inconsciente é construído como uma linguagem, com metáforas, metonímias, com as regras de uma linguagem, né? O ser do sujeito é marcado pela falta. Você só sabe que é quando te falta algo, né? A existência do sujeito é marcada pela falta. Eu acho interessante pensar isso, até porque quando a gente reflete sobre essa questão da falta, né? A gente existe sempre buscando algo, sempre para frente, sempre querendo algo, algo, algo que ainda não tem, então algo que falta. É como se o nosso existir fosse constituído, né, para o Lacan, a partir de uma coisa faltosa. Quando não falta mais nada, é a morte. Para ele é a morte, né? É o fim de tudo, né? Então, o sujeito, para ele, é ontologicamente alienado nesse grande outro, né? Nesse grande conjunto aí de significados, preso nessa coisa linguística e estruturalista. E vem o Ogden dizer que o interesse ontológico para ele, né, é a experiência subjetiva. Então, o que que é que a gente pode pensar, né, como experiência subjetiva? É a experiência de dentro da gente, né? Mas o Ogden enfatiza, né, a questão da formação do sujeito, a, a, o amálgama que o sujeito é feito dentro de uma experiência intersubjetiva, dentro de uma visão relacional. Então, para o Ogden, a questão do sujeito existir está alicerçado dentro de alguma coisa feita junto com o outro, sentida junto com o outro, né? Relacionada com o outro. E o sujeito se faz, né?
para ele, sonhando o que se vive, narrando o que se vive, simbolizando o que se vive, e isso para ele é a definição de experiência. Então, nessa experiência estaria a brotação do sujeito, né? Nessa coisa junta, né? Inclusive a noção de terceiro analítico dele, que é uma noção complicadíssima, que tem até uma derivada bem interessante da questão do objeto transicional do Winnicott. Essa questão do terceiro é um espaço, é um lugar virtual, né? Aonde ele é feito, ele é formado pela experiência compartilhada do paraanalítico. E para ele, para o Ogden, a análise acontece nesse terceiro analítico, né? Nessa experiência que a gente tem pareada, pareada com o outro, né? Então, o sujeito, ele não é uma coisa fixa, ele está sempre se constituindo na medida que as coisas vão acontecendo, né? Então, ele não é uma essência, ele é sempre um devir, sempre um vir a ser, né? Essa coisa do sujeito ser um devir é o que Deleuze estudou, né? A questão do devir, do sujeito como um devir, né? Então, são pensamentos todos ligados com essa coisa filosófica, né? E a gente pode pensar autores como Freud e Melanie Klein, mais ligados à questão epistemológica, e autores como Winnicott e Bion, e o próprio Ogden, né, que ele vai falar bastante, tanto do Winnicott como do Bion nesse texto, os autores que se ligam, né, com a psicanálise ontológica, com essa coisa do ser e do tornar a ser. De acordo com o que eu pude ler, pude olhar, muita coisa dá para entender do que ele fala, que seja essa experiência ontológica, quando a gente se aprofunda no estudo do objeto transicional, do fenômeno transicional do Wim, que ah, é o terceiro analítico, né? Essa coisa que não é nem em um e nem em outro, e que é dos dois, né? Então, esse lugar que não é nem dentro e nem fora, é um espaço que fica entre, constituído entre, ao mesmo tempo, sem esse espaço e sem a passagem por esse espaço, você não tem um movimento de dentro para fora e nem um movimento de fora para dentro, né? Fui até atrás aqui de alguma coisa do Winnicott, que depois eu vou falar, né? Então, primeiro ele vai falando que psicanálise epistemológica e ontológica não existem em separado, elas funcionam juntas, elas existem juntas. Então, tanto a questão da compreensão quanto a questão do tornar-se, do existir, do vir a ser, desse devir, acontecem junto. E ele fala o tempo todo da experiência da análise no sentido do que você vivenciou ali. O que você vivenciou ali? Muito ele diz da proposta do Bion sem memória, sem recordação, sem sentir nada, para você se desligar e ficar só naquilo que você está ali. Eu fiquei pensando nessa coisa sem memória, sem sentir, sem sonhar, sem nada que o Bion propõe. Quando a gente vai lá para o Freud, eu costumo sempre procurar no Freud o ancoramento para alguma coisa de psicanálise contemporânea, né? De qualquer coisa que se fale em psicanálise, eu vou procurar no Freud. E normalmente eu encontro lá, né? A gente acaba encontrando lá, né? Quando o Freud estuda a questão da atenção flutuante, o que que é atenção flutuante e o que que é que ele entende que seja essa atenção, para onde essa atenção está dirigida, né? Está dirigida, como ele diz lá do aparelho telefônico, para o inconsciente do outro. Então, o Freud, já lá nos estudos técnicos dele, já dizia de alguma coisa que era
uma experiência clínica aonde você tem uma comunicação intersubjetiva, né, de inconsciente para inconsciente. E esses autores contemporâneos vão fincando mais o pé nessa questão da experiência cocriada, né, intersubjetiva, relacional, né? Bom, então, são modos de pensar, são modos de ser, são sensibilidades. Eu acho interessante pensar isso, né? Psicanálise epistemológica e psicanálise ontológica são sensibilidades, não são escolas de pensamento, são formas de pensar, são sensibilidades. Sensibilidade é a palavra que cabe mesmo direitinho, né, na coisa. Bom, então, na psicanálise epistemológica, a gente adquire conhecimentos, chega a entendimento sobre o nosso paciente. A gente vai escutando e vai conhecendo ele, né? Vai entendendo a forma dele pensar, né? Então, a gente vai focando mais o mundo interno inconsciente e vai percebendo de que modo que o sujeito se relaciona com o mundo a partir disso que nele é inconsciente e ele mesmo desconhece. Mas dentro da análise nos toca, né? Então, os entendimentos que a gente tem, falando epistemologicamente, né, servem para a gente organizar a experiência que a gente está tendo com o sujeito, né, e tem valor para a gente poder lidar com os problemas emocionais que o sujeito traz. Lidar com esses problemas emocionais que o sujeito traz na análise vão provocar mudanças. O que é lidar com os problemas emocionais que o sujeito traz a partir de algum certo entendimento? É interpretar. Então, eu estou entendendo um pouco, né, de acordo com o que ele vai colocando aqui, que a questão da interpretação, ela tem a ver com provocar mudanças psíquicas a partir do entendimento. Então, se você for ler um pouco, ou pensar um pouco no Ogden mesmo, ou no Bion, que é um outro autor bastante difícil, né? A gente vai entendendo que essa coisa do interpretar surge da onde, né? O que é interpretar? Da onde? Da onde a gente tira o material que a gente usa para interpretar? Da onde vem isso? De que lugar vem? De que lugar psíquico nosso ou do outro que vem esse material para ser interpretado, né? Então, interpretar a transferência dentro da epistemologia é o principal mote da intervenção clínica, né? Interpretar a transferência e não na transferência. Interpretar a transferência é uma coisa e na transferência é outra. Na é ontológico, a é epistemológico. Então, o analista vai usar palavras para mostrar para o paciente que compreendeu as maneiras que ele se relacionou com o analista. Então você está querendo dizer isso, você está falando aquilo, você está falando aqui, tarará, tarará. Então, por exemplo, você diz assim: olha, você está falando comigo da mesma forma que eu entendi que você fala com a sua mãe. Você aponta para o analisando a forma com a qual ele está te objetalizando, né? Te colocando no lugar, te colocando como persona, né? Dentro do fenômeno transferencial, né? Então, tem sempre experimentar o passado no presente. Se ele está me tratando hoje como ele conversa com a mãe, e eu interpreto isso, eu estou trazendo alguma coisa da história do cara passado para cá. Eu estou fazendo um trânsito temporal, né? Que é um trânsito ligado com a continuidade do tempo, né? Com o passado, presente e futuro, né? Então, essa esse trazer o passado para colocar aqui, dentro de um pensamento epistemológico, a gente pode pensar que cria um circuito fechado. A gente está sempre querendo trazer o passado para cá e interpretar esse passado no presente.
que o sujeito está agindo agora no presente de acordo com alguma modulação, alguma coisa que ele tem no passado, né? Essa é a prática da psicanálise ortodoxa, que trabalha com a memória inconsciente, que é a matriz clínica do Freud, que trabalha com a interpretação, que é a hermenêutica da suspeita, lá do Paul Ricoeur. Então, isso aí é a ortodoxia, né? É como a gente aprende a trabalhar na psicanálise. E a gente trabalha assim, tem que trabalhar assim. Então, como seria colocar a ontologia aí, né? Que é colocar a ontologia em paralelo com essa epistemologia, né? Então, na psicanálise ontológica, eu estou tirando tudo isso que eu estou falando, eu tirei desse texto, tá? Psicanálise ontológica, o que você quer ser quando crescer? Pergunta interessante também essa, o que você quer ser quando crescer? Depois eu vou falar um pouco dessa pergunta. A psicanálise ontológica, ela vai se associar ao propósito do analista facilitar com que o paciente seja ele mesmo. Então, é um outro propósito. Eu não vou compreender nada. Eu não vou tentar compreender, eu não vou tentar entender nada, né? Eu tava lendo aqui neste livrinho que eu estou relendo de novo por causa do livro do Grotstein. No entanto, ao mesmo tempo, em outro nível, que tem 2 volumes, é muito interessante esse livro. Então, ele está falando aqui das recomendações do Bion sobre a técnica. Então, ele vai falando dessa coisa de você propiciar para o sujeito alguma coisa de o que você é, o que você está fazendo aqui, o que está acontecendo aqui entre nós, por que você está falando isso? Tem alguma coisa, o que trazer, presentalizar a coisa, né? Não é ficar trazendo, não que não se traga o passado para o presente, mas o foco principal não é trazer o passado para o presente, é fazer o sujeito se sentir ele próprio. Parece uma coisa besta falar isso, né? Besta, quando eu digo uma coisa tonta, né? Ah, você se sente você mesmo. Mas não é tonta, porque se a gente for refletir, né? Não sei qual é a porcentagem do tempo da vida da gente que a gente é a gente mesmo. Dá para mensurar, né? Quando é que você é você mesmo? Quando é que você não é você mesmo? Quer dizer, quando é que você faz uso de alguma coisa que a gente pode entender como um falso self, bendito seja ele, para guardar o verdadeiro self, mas tem que ter um trânsito aí, né? Então, quando é que a gente é a gente mesmo, a gente pode ser a gente mesmo? Então, o Winnicott, quando ele estuda a brincadeira, ele vai falando da brincadeira e ele traz a Melanie Klein para falar da brincadeira, né? Ele faz, ele aponta que ela se centra não na brincadeira em si, né? Mas no uso dessa brincadeira para a criança simbolizar o mundo interno dela. O que é o mundo interno dela, senão o si mesmo? Então tem uma questão aí, né? Foca na utilização do conteúdo da brincadeira, o que é que está acontecendo ali, né? A criança, o brincar em si, não é o que está simbolizando aquilo, no sentido, né? Ela está realizando aquilo ali, ela está trazendo alguma coisa dela ali, do si mesmo dela ali, né? Então, o Winnicott vai distinguir o significado simbólico do brincar como uma coisa sendo epistemológica do estado de ser envolvido no brincar, que seria uma coisa ontológica. Então, você está fazendo as duas coisas juntas, mas você está usando, né, a grandeza do Ogden é pegar as duas coisas e trazer para a gente refletir. Eu acho que a grandeza do pensamento do cara é essa, é fazer você refletir numa coisa que, se ele não falasse, você não refletiria, né? Então, ele vai falando o significado simbólico desse brincar, que seria uma coisa epistemológica de conhecer a brincadeira e paraná,
e o estado de ser envolvido na brincadeira, né? Conhece a brincadeira da Branca de Neve? Conheço. E quando a criança é a Branca de Neve, ela vira, ela vira uma borboleta, ela vira, sei lá, ela vira o que ela quer, né? Ela se sente aquilo, ela existe como aquilo. Esse é o foco ontológico, esse existir e, ontologicamente falando, esse existir dentro da análise sendo co-criado pelo par. É eu, o analista e o analisando que estão, naquele momento, criando uma coisa. E aí tem até o dizer aqui do Bion, que eu estava olhando aqui, abandone a memória, o desejo, a compreensão e o uso de pré-concepções. Cada sessão constitui o primeiro dia de novo na análise. Não lembre de sessões anteriores. Deixe que o paciente se lembre delas espontaneamente. Não tenha o desejo de curar o paciente. Então, tem uma coisa aí que parece tão óbvia, mas é tão difícil, né? Você se vê frente ao paciente, imediatamente na sua cabeça se faz um desenho de tudo que o cara falou desde o primeiro dia que ele se botou na sua frente. E o Bion diz: minha filha, abandone isso. Você não tem que pensar nisso, você tem que pensar agora, aqui e agora. O que está sendo construído aqui e agora? Esse é o pensamento ontológico. O que está se criando ali naquele momento, né? Então, a partir de se esquecer de tudo, de abandonar a sua memória, se é que é possível fazer isso? É possível fazer isso? É possível abandonar a memória? O que que é uma pessoa sem memória? E o que que é uma pessoa com memória demais, né? Uma pessoa que não esquece. Me lembrei aqui do Borges, Funes, o memorioso, né? O cara que não esquecia nada, ficou louco de tanto lembrar. Então tem uma questão, né? A principal característica da memória, e isso eu custei para engolir no meu mestrado e no meu doutorado, a principal característica da memória não é lembrar, é esquecer. Se a gente não esquecer, a gente não pode lembrar, né? E esse paradigma, lembrar e esquecer, é o paradigma da psicanálise epistemológica mais, que traz esse passado, essa lembrança para frente, essa coisa do lembrar e do esquecer. Quando a gente pensa na questão mais ontológica, a gente pensa no que está acontecendo, se fazendo, existindo ali naquele momento, né? É um outro foco de olhar, né? Um outro foco de olhar e, portanto, um outro foco de intervenção clínica, né? Se você for pensar que é o foco da gente, é esse, é pensar, pegar todo esse monte de coisa para a gente entender como que a gente pode fazer um enfoque clínico melhor, penso eu, menos ruim, menos defeituoso, mais limpo, mais de verdade, né? Bom, então ele vai dizendo aqui, olha que coisa interessante. Na psicanálise ontológica, a psicoterapia se faz na sobreposição de duas áreas do brincar. Olha o Winnicott, isso aqui é o Ogden falando, né? A área do paciente e a área do terapeuta. Essas duas áreas do brincar, né, essa coisa do brincar, do ensinar o paciente a brincar, né? Então, ele diz que a psicoterapia se faz nesse meio, nesse entre, né? E quando esse brincar é impossível, o trabalho do analista vai trazer o paciente justamente para um estado onde ele não sabe o que é brincar, para um estado onde ele possa brincar. Ele possa até rir dele próprio, rir do próprio sintoma, né? Rir da própria dor, né? Brincar. O que é brincar? Brincar na análise, né? O brincar na análise. Enfim. Então, o papel do analista na psicanálise epistemológica é provocar uma angústia no sujeito através de uma interpretação. Você interpreta, por que que você provoca uma angústia? Porque você está com essa interpretação tentando trazer um material que você supõe que estava escondido na fala do sujeito, né? Que estava escondido por quê? Porque dói, a gente recalca porque dói. Então, isso aí vai virando sintoma e a gente provoca esse essa lembrança, né, com a nossa interpretação, e isso aí vai angustiar o sujeito, ele não quer lembrar daquilo.
Ele esqueceu porque ele não quer lembrar, né? E na psicanálise ontológica, o papel do analista é esperar até que o próprio paciente possa compreender isso. É como se fosse uma coisa mais lenta, mais devagar, mais no tempo do outro. O analista se colocar mais no tempo do outro, no sentido de não ficar colocando coisas, né? Então, o ponto central na epistemologia, né, é o conhecimento que o paraanalítico adquire do processo, do próprio processo analítico, né? E na psicanálise ontológica, o ponto central não é o conhecimento, é a experiência que o paciente ganha, adquire em se tornar pleno, dono de si, né? Eu tô agora me lembrando aqui de um paciente que eu tenho que me falou um tempo aí atrás uma coisa que a gente ficou trabalhando, né, muito. Ele estava comentando as questões da vida dele e tal, não sei o quê. Então, falando as coisas. Ah, mas eu sou mesmo essa merda que eu sou. Eu sou essa merda aqui. Então, eu falei para o fulano lá que eu sou essa porcaria aqui. Então, eu falei, fala um pouco dessa porcaria. Que porcaria é essa, né? Deixa eu conhecer essa porcaria. E aí foi aparecendo uma porção de coisas ruins, né? Que não queriam ser lembradas, que tem a ver com um estado de si que ele denominou lá de porcaria, de merda, eu sou essa merda aqui. E essa merda que se esconde atrás de um automatismo e de uma porção de coisas para poder viver, para poder sobreviver, né? Então, a análise está trazendo para esse sujeito, né? Eu tô me lembrando aqui agora que eu pratiquei isso sem saber, sem saber. Trouxe para esse sujeito o compartilhamento da merda que ele é com alguém. Essa possibilidade de compartilhar essa merda que ele é, que esconde de todo mundo. Eu acho interessante isso. Para ele foi interessante essa experiência de poder compartilhar comigo, ter coragem, né? Houve essa palavra, coragem de falar, coragem de falar da merda que é. Eu sou mentiroso, sou mentiroso, eu não falo a verdade, as pessoas pensam que eu falo a verdade, eu não falo, enfim, uma série de coisas que ficavam escondidas, né? Então, o Ogden traz aqui, no pedacinho do texto, não sei se vocês estão com o texto aí, vai trazendo aqui o Winnicott, quando ele diz o seguinte, ele vai trazer o fenômeno transicional e objeto transicional. Eu peguei aqui no Brincar e na Realidade, mas tem naquele outro volume do Winnicott, esse aqui eu achei primeiro. Ele vai trazer essa questão aqui, que eu achei muito interessante e muito difícil entender, né? Deixa eu ver, achar aonde está no texto, para a gente poder, vocês poderem seguir junto comigo. Eu achei assim muito louco mesmo. Aqui. No artigo Objetos Transicionais e Fenômenos Transicionais, no meu aqui está na página 27. O Winnicott usa quase de passagem uma frase que, para mim, Ogden, né, indica o processo subjacente à análise bem-sucedida. Indica também todas as outras formas de crescimento psíquico. A passagem é a seguinte, está no trecho aqui desenvolvimento de um padrão pessoal. Esse texto do Winnicott, aliás, né, meu texto tem mais risco do que texto. Objetos transicionais e fenômenos transicionais. Cada vez que eu leio, eu acho que eu sei menos. Acho interessante isso, né? Cada vez que você lê, você entende menos. É interessante. Mas olha que a bola que ele levanta é esta aqui. Existem muitas referências na literatura psicanalítica ao progresso da mão na boca para a mão no genital do bebê, né? Mas talvez existam menos referências ao progresso posterior para o manuseio de objetos verdadeiramente não eu.
Ele vai começar aqui a introduzir essa área intermediária, né? Transicional. Mais cedo ou mais tarde, no desenvolvimento de um bebê, surge por parte dele, bebê, uma tendência a entremear objetos diferentes de mim no padrão pessoal. Até certo ponto, esses objetos representam o seio, mas não é especialmente esse ponto que está no debate. Representar o seio não é o ponto que ele está querendo enfatizar. Qual é o ponto que ele está querendo enfatizar? Como que uma coisa que está fora passa a ser do si mesmo? É isso que o Winnicott está querendo gerenciar com essa coisa da experiência transicional, né? Como é que você se apropria de algo para você mesmo? Então, para ele, essa primeira posse do objeto não eu, né? Que ele está trazendo aqui, que várias referências têm do progresso do bebê, né? Da mão na boca para a mão no genital, quer dizer, da fase oral até a tocar o próprio genital, mas tem pouca coisa dizendo da posse de um objeto, né? Quando o bebê pega um objeto, ele entende que esse objeto é dele, não é dele, é uma continuação dele. Quando é que ele entende que esse objeto não é dele ou é dele? É disso que ele está falando, né? Dessa passagem do fora para dentro, do se apropriar de alguma coisa do mundo e, a partir da apropriação que você tem daquela coisa do mundo, você mudar alguma parte sua, né, a partir dessa apropriação dessa coisa do mundo. O que que é isso, senão identificação? O que que é, qual é a definição do conceito de identificação do Freud, né? Lá no Freud. Vamos voltar lá para o Freud para poder entender um pouco isso aqui, né, que eu acho difícil pra caramba. Eu me identifico com a Priscila. Eu me identifico com a Priscila, eu pego uma coisa da Priscila, eu ponho em mim e eu me mudo de acordo com isso. Então, eu coloco, a partir da colocação de um traço dela na minha personalidade, olha o que eu estou falando? A partir da colocação de um traço dela na minha personalidade, eu estou falando de toda a trajetória edípica, né? Como é que a gente se faz sujeito do mundo nas identificações lá do complexo de Édipo, torto, direito, avesso e toda a coisa edípica que a gente possa entender, né? Toda a coisa sexuada que a gente pode entender. A gente, através do que a gente se apropria do outro, de um traço do outro, a gente se modifica, né? De acordo com aquele traço. Então, a gente põe dentro da gente, a gente incorpora dentro da gente para se criar através daquilo. É isso que ele vem falando aqui, né? Em outras palavras, tomamos algo que ainda não é nosso, como uma experiência com um cônjuge, um amigo, um poema lido ou uma peça musical ouvida, e o incorporamos para criar quem somos, de maneira a nos tornarmos mais do que éramos antes de ter essa experiência de incorporação, antes de haver introduzido a experiência no nosso padrão pessoal. Olha o que ele vai trazendo, né? Do Winnicott para falar de ontologia. Aqui, ao desenvolver o aspecto ontológico da psicanálise, o Winnicott está inventando uma linguagem, entremeando objetos diferentes de mim no padrão pessoal, criando uma forma de falar do crescimento psíquico que eu, Ogden, nunca encontrei em outro lugar. Então, a gente, quando vai estudar o Winnicott, isso é uma coisa. Eu tive um grupo de estudo com o pessoal, residentes de medicina, de pediatria, que me procuraram para estudar o Winnicott, porque acharam interessante que o cara era pediatra, e o que ele vê da psicanálise, e quase enlouqueceram comigo, porque começamos a estudar o Winnicott e o pensamento da ciência dura não é o pensamento da psicanálise, muito menos o pensamento do Winnicott, né? Ler um texto do Winnicott para um sujeito que está acostumado a
a ter todo um protocolo de entendimento de como que se extrai uma úlcera do estômago, ou como nasce o neném, ou como que faz uma coisa, como que faz outra. Então, é uma outra experiência, né? Pensar do ponto de vista do bebê, como é que o bebê está vendo aquilo que está acontecendo com ele, e se ele, até que ponto ele é alguma coisa misturada com tudo aquilo ou não, né? Quando é que ele se desmistura de tudo e começa a perceber que ele é alguma coisa que se separa, né? Quando é que sai para o sujeito, ou quando é que começa para o sujeito a ideia de que é ele mesmo. Então, ele está trazendo aqui, nesse pedaço, né? Nesse trecho do artigo, essa possibilidade de você colocar dentro de você coisas do outro e experienciar a sua mudança através dessa colocação. Isso aí é interpretar na transferência e não a transferência, né? Que eu estava falando antes, interpretar na, interpretar a. A é o sentido epistemológico e na é o sentido ontológico. Então, o que é que o paciente sente ali quando ele consegue a liberdade de dizer para você, ah, eu sou essa merda mesmo, e descrever para você a merda que ele é, que ninguém sabe, só ele sabe. E você, porque você foi digno de ouvir isso tudo, né? É interessante, né? Então, a partir dessa coisa, né? O que ele vivencia dele próprio. Antes de poder falar disso e depois de poder falar disso, na transferência, ali naquela sessão. Como é que você se sentiu hoje depois de ter confessado para mim a merda que você é? Que aconteceu com essa confissão, né? O teu estado de espírito aconteceu o quê? Então o sujeito fica, meu estado de espírito. Os meninos, quando a gente estava fazendo o grupo de estudo do Winnicott, quando eu falava estado de espírito, até se coçavam. O que é espírito, né? O médico fica anos-luz distante de pensar o que seja o espírito, né? O que é o espírito? O que é a alma? Qual é a diferença? Tem diferença? Está todo mundo assim, né? Então, tratamento psíquico, tratamento da alma. Lembrei de um texto do Freud aí, de 1896, lindíssimo, né? Tratamento psíquico, tratamento da alma. Dá para separar? O que você está tratando quando você está tratando do outro? O psiquismo dele? O que é o psiquismo dele? Eu gosto muito dessas reflexões no. O que é? Quando a gente fala, vai falando, vai falando, vai falando, mas o que é que a gente está falando? O que é psíquico? O que é anímico? Qual é? Tem diferença? Não tem diferença? Onde você está transitando? Então, quando a gente fica muito focada na compreensão, que a gente é obrigada a ficar focada na compreensão quando a gente está estudando, porque não tem outro jeito, você tem que entender aquilo tudo. Agora, uma coisa é você entender aquilo tudo, outra coisa é você botar aquela merda em prática. Botar aquela merda em prática é você poder entender o que você está fazendo, né? Perceber o que você está fazendo, perceber o que você está fazendo. Quando a gente, eu lembro quando eu comecei a estudar o Ferenczi, quando ele dizia dos pacientes difíceis, os pacientes intratáveis, que não existe isso, não existe paciente intratável, existe analista ruim. O que é um analista ruim? Um analista que não se tratou e que não é capaz de ir ao paciente, né? De ir, a se adaptar ao paciente e que faz com que o paciente tenha que se adaptar a ele. Então, ele discute, inclusive, se uma interpretação não é uma enfiação de coisa no sujeito, um avanço, né? Uma introdução exagerada de coisa no sujeito. E vai com toda essa questão do esperar e do sentir com, e do perceber, e do ali, taranã, e nas análises difíceis, o que é que engripou para eles começarem a refletir sobre tudo que a gente entende hoje como psicanálise do cuidado. A impossibilidade de trabalhar interpretando. Então, interpreta e não acontece nada. Interpreta e não acontece nada. Interpreta, você vai interpretar uma psoríase? Interpretar, o que vai interpretar? Vai historizar uma psoríase?
Vai, historiza. E tem outra coisa também problemática. Você pode até historizar, né? Tem gente que eu conheço que eu historizei. E não adiantou, foi nada. Absolutamente nada. Então, aquela coisa, né? Aquela coisa não é historizável. Se não é historizável, não está dentro do presente, passado, futuro. Se não está dentro do presente, passado, futuro, não está dentro do esquecimento e da lembrança, está onde? Onde está? Ou não está? Mas está lá, judiando do sujeito, né? De alguma maneira, como um sintoma, né? Então, essas análises, assim, é que fazem a gente refletir sobre essa forma de trabalhar clinicamente, né? Que é trabalhar sentindo junto com e criando junto com ali e agora, na e não a transferência, né? Não vou interpretar que o sujeito está me colocando no lugar da mãe, do pai, do avô, da tia, ou sei lá de quem. Olha, eu estou me sentindo assim, sua mãe. Você precisa de um carinho materno? O que está acontecendo? É diferente de dizer você está falando comigo como você fala com a sua mãe. Completamente diferente. Eu estou me colocando como mãe mesmo. Estou ali, olha, é mãe. Você está me colocando nessa posição. Então vamos vivenciar isso aqui. O que você entende que meu para você seja materno? Então o que eu costumo dizer é que quando você vai praticar alguma coisa desse jeito, né? Desse jeito ontológico, vamos dizer assim, você coloca o bumbum na janela. Coloca o bumbum na janela para todo mundo ver as cicatrizes que você tem. Não há outra maneira, né? Não há outra maneira. Então, é uma coisa perigosa e não perigosa, né? E o Ogden vai tomando esse texto do Winnicott, objeto transicional e fenômeno transicional, dizendo que quando a gente toma algo que não é da gente, um objeto diferente de mim, né, e incorpora isso na gente para criar quem a gente é, para nos tornar alguma coisa, a gente se torna alguma coisa a mais do que a gente já era. E isso aí é que ele denomina, né, um padrão ontológico de análise. Então, provocar uma ontologia, né, seria fazer o sujeito colocar dentro de si coisas que o transformem, no sentido de tornar-se cada vez mais ele mesmo. Né? É interessante, né? E ele vai falando também lá pelo meio, e eu também peguei alguma coisa nesse Grotstein aqui, da questão da reverie. O que é a reverie? A reverie é uma coisa de louco, né? É uma coisa de louco, mas é uma coisa que a gente usa sem saber. E usa para quê? Ah, usa sem saber, Sônia? Então é assim? Não deveria ser, mas muitas vezes é, né? Muitas vezes a gente está fazendo o uso desse sonhar acordado e nem sabe que está fazendo esse uso. Então, é interessante que a gente se aperceba, né, disso. Onde está a sua cabeça quando você não tá sem memória, sem desejo, sem compreensão, sem preconcepção, sem nada, sem querer nada, não quero que o sujeito melhore, não quero nada. Então, onde é que eu estou? O que é isso, né? Onde é que eu estou? Não é o samba do crioulo doido, né? Parece que é, mas não é. Então, essa coisa toda, né, que o Bion historizou como sendo uma função executada pelo aparelho do cuidador em cima do coitadinho do bebezinho, que não entende droga nenhuma que está acontecendo com ele. O que ele não entende? Ele projeta, então a mamãe entra naquele estado louco, né, da preocupação materna primária, aquela loucura, então traduz para o bebezinho o que ele não entendia. O que é para um bebezinho pequenininho? Eu lembro na época que eu estudei Daniel Stern, que é um cara interessantíssimo para estudar essa coisa do desenvolvimento, né, o bebezinho. E é interessante estudar coisas do bebezinho para a clínica psicossomática, faz um puta sentido. Tem tudo a ver, né? Como se a questão toda esburacada lá da psicossomática está aonde não tinha palavra, está na anterior à linguagem, né? Então, anterior ao que você possa entender como inconsciente construído como uma linguagem.
não tem nada ali, não tem linguagem, não tem nada. O sujeito sente. O que que é para um bebezinho uma cólica? É um maremoto. Um maremoto, um trovão, uma implosão, sei lá o que que é. O que que é para um bebezinho um pum, um cocô mole que ele solte? Eu estou lembrando de uma vez que eu estava trocando a minha netinha pequenininha e a gente tirou a fralda, ela fez um cocô que sujou a sala inteira. Esguichou, cocôzão, tudo quando foi lá. E aí ela riu. Então, assim, tem uma coisa ali, né, que está acontecendo que não é apalavrada, mas é percebida por quem está em volta, né? É percebida e significada. Esse cuidador aí, que o Bion denominou de função alfa, né? Que vai traduzir esse monte de elemento que o sujeito não sabe o que que é. Ah, isso aqui foi uma dorzinha de barriga, né? Então, a outra vez que ele tiver a dorzinha de barriga, ele já tem o quê do que é uma dor de barriga? Uma representação. Então, essa coisa da função alfa, né, é uma coisa que é co-criada entre a mamãe e o bebê. Estou falando da mesma coisa, é o mesmo assunto. É uma cocriação para promover. Peraí, seria isso? A verdade psíquica viria com significado próprio, essa como a verdadeira memória consciente. Não entendi essa fala. Quem é que falou? Fui eu. Então fala, fala. Eu queria saber, assim, essa questão de Bion, né, que ele fala sobre essa questão sem memória, É. se seria a questão da recordação, a verdade psíquica, porque a recordação ela vem com afeto, e a memória, enquanto um registro, ela estaria mais numa outra visão que não ontológica. Eu queria saber sobre isso. Você está diferenciando memória Isso, e recordação. isto, A memória é um lugar psíquico onde tem traços guardados, pensando isso. isto, A recordação é o que disso emana. isto. Então, essa coisa que você está dizendo que dessa memória emana seria a coisa ontológica, a coisa Uhum, afetada. Se ela isso. for compartilhada juntos, está acontecendo na transferência dentro da análise, eu acredito que seja. Uhum, Eu entendo que seja. Vocês entenderam o que que ela colocou? Que pergunta que ela colocou? O que que é a memória? A memória é muito maior do que a memória inconsciente. A nossa memória é milhões de vezes maior do que a memória inconsciente. Nós temos uma memória enorme, 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 que a gente pode batizar de memória sensível. Está dentro do nosso aparato de memória coisas que não estão dentro da memória inconsciente que a gente lembra ou não lembra. Quando você aciona essa memória inconsciente através de uma interpretação, você traz, né, uma lembrança, uma recordação que vem com todo aquele afeto do passado para o presente. Se você conseguir que o sujeito você é a força da palavra, né? Reviva com você a sensação que ele teve lá, experiencie com você, chore com você, sinta junto com você, você está fazendo uma coisa ontológica. Eu entendo dessa forma. Você não está fazendo quando você começa a explicar uma coisa, aí pronto. Aí você começa a racionalizar, e para a gente que é humano, né, demasiadamente humano, a racionalização é a maior defesa que a gente tem. É a primeira que a gente usa, né? A gente que é um pouquinho, que não usa a agressão como primeira defesa, a gente usa a racionalização, né? A gente vai racionalizar. Então, muito interessante a pergunta que ela diz, né? A recordação vem com o afeto. A memória não é a recordação. A recordação é a lembrança, é o trânsito, né, daquilo que estava guardado para para onde? Do inconsciente para a consciência, né? De um lugar psíquico para outro lugar psíquico. Ligando, porque você consegue trazer numa interpretação uma memória inconsciente, ligando o afeto de verdade para a ideia que foi para lá. Na hora que você consegue ligar o afeto com aquela ideia e fazer o sujeito sentir aquele troço, como é na carne mesmo,
Você não está explicando nada para ele. Você está sentindo, É esse entre que tá vivo, né? Faz provocando a esse, ponte. provocando, você está no entre. Eu acho assim que o analista, não sei, né, se eu estou maluca, não sei, mas o analista tem que se colocar nesse entre. Ele tem que se colocar na possibilidade, né? Lembra daquele texto do Winnicott, quando ele fala do uso do objeto? Né? Então, é como se o analista se colocasse passível de uso e passível de descarte também. Eu acho que tem uma questão aí, né? Passível de uso e passível de descarte, né? E assim, eu posso usar e descartar você, eu posso odiar você, eu posso cuspir em você, eu posso fazer cocô em você, e você continua aí, né? Fazendo essa continência, né? Fazendo esse continente porque eu estou falando. Então, essa é uma posição super, hiper, mega ontológica dentro de alguma coisa que também é epistemológica. Né? A principal coisa que ele traz nesse texto não é diferenciar ontologia de epistemologia, é ver como é que as duas funcionam juntas e chamar a gente para uma prática mais ontológica, ou seja, uma prática mais sensível, vamos pensar assim dessa maneira, né? Que é o que dá para fazer. Quando é que a gente não faz isso? Eu não sei dizer, eu não sei mais dizer, eu, Sônia, como analista, quando é que eu não faço isso. Eu não consigo mais diferenciar. De tanto que eu me treinei para essa coisa do sensível, do sentir o outro, de ver o outro, do sentir com, e fui me afinando, me afinando, me afinando dentro disso, eu não consigo mais fazer a outra. Quando o sujeito me pergunta alguma coisa, às vezes eu não sei responder. Não sei fazer a coisa epistemológica, explicar para o sujeito o que que é. E o sujeito racionaliza, mas o que que eu estou querendo dizer? Você está falando aqui, começa a fazer uma explicação danada. Para, o que que você está sentindo? O que que você está sentindo? Dá para dizer, dá para definir a palavra que você está sentindo? Aí aparece uma porção de coisa, uma porção de imagem, né? O sujeito começa a pegar coisas para mostrar para você o que ele começa a compartilhar o que ele está sentindo. Então, acho que você Sônia, fala, desculpa te interromper aqui, mas eu estou achando que as pessoas estão querendo. falar. Ah, Então, fala. então, Pode falar. o Leandro está com a mãozinha Eu levantada, estou vendo, mãozinha. Então fala, Leandro. Cadê o então eu Leandro? vou passar para Aqui. o Leandro e, de repente, quem quiser formular alguma pergunta e, de repente, Ah, depois vamos conversar, todo está mundo. super, tá super bom e eu sempre digo, eu acho que tu tem uma maneira muito legal de falar de coisas complexas de uma maneira simples, e a gente vai assim te escutando, e daqui a pouco a gente se esquece que pode Mas é conversar assim junto. mesmo. É Então, assim acho que mesmo. eu passo para o Leandro, depois quem mais tiver alguma questão, Tá, senão a gente continua vai. Então tudinho. fala, Leandro, cadê ele? Está ali. Eh, Fala. Sonia, primero, Mateus quería que mostraras el libro que estás leyendo, pedía antes. Perdón que me meta, pero tiene un cuello tan largo que me resulta Esse, como maravilloso. esse aqui, esse, eu mando uma foto depois para o grupo. Não? Ok. São dois volumes. Tá enxergando? Dá para enxergar? Dá, Dá sim. dá sim. São dois volumes. Esse aqui acho que é o volume 2, não sei. É o volume Ali 2. a Liege está mostrando ali, ó. É, o verdinho, isso, o verdinho é o volume 2. Olha lá, a Liege está mostrando. E o azulzinho é o volume 1. Eu quase enlouqueci quando eu li esses livros aqui. Quer dizer, quase enlouqueci. São ótimos, mas são esse modo de pensar Do Grotstein. Do do Grotstein. Grotz, que fez análise com quem? Com Bion. Olha que beleza. Então, assim, você vai encontrando, né? E ele vai falando uma hora ou outra aqui. Quando eu falava não sei o quê, o Bill dizia para mim uma coisa que me botava completamente fora do trilho. Quer dizer, o Bill provocava essa essa coisa que não é racional, né? É de Perdón. sentir. Sonia, déjame, te pregunto algo y seguís hablando.
Un segundito para clarificarme. Solo quise decir lo de Mateus porque lo había preguntado en el chat. ¿Te puedo preguntar algo? Pode? Ok. Decime si está bien si hablo a esta velocidad, porque hablo por el español. Vai Sí. falando mais. Se eu não Mais entender, devagar, mais mais Ok, devagar. despacito. ok, 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 ok. Bien. Eh, yo entiendo el desarrollo que vos querés hacer. O sea, lo Hum. veo, lo veo. Yo tengo una lectura epistemológica distinta de estos autores, incluso de las cosas que dice Jim, Goldstein y demás. Lo que a mí me cuesta entender un poco es cómo o por qué o desde qué punto vos ves como epistemológicamente consistentes Winnicott, Ferenczi, Bion y lo pones a Bion y a Goldstein hablando de sujeto y hablando con una materialidad del inconsciente. Cuando, por ejemplo, en Winnicott no es evidente un inconsciente material. Y en Bion, claramente, en mi lectura de Bion, por eso te invito a controversiar, a discutir un poco, Bion justamente, como yo lo entiendo, habla de la importancia de crear un inconsciente, de un inconsciente que no está ahí, que no existe, y É um justamente lo derribo. descentraliza en O. Por eso incluso cuando vos le respondías a Sami la pregunta que hacía respecto de Reverie y del sin memoria, sin deseo, sin comprensión y sin evidencia de los sentidos, eh, el recorrido que haces epistemológico, a mí me cuesta seguirlo, pero más allá de que yo tenga otra lectura, me cuesta seguirlo en los razonamientos que vos estás intentando hacer. Entonces, si vos pudieras, si querés, o sea, si querés, es solo una invitación, o sea, no tenés por qué Não, hacerlo. eu O não vejo sea, como limitação. Não dá para ok. pensar uma coisa só epistemológica e uma coisa só ontológica. É impossível. No, no, yo te pregunto, epistemológicamente, ¿cómo ves la consistencia entre Winnicott, Ferenczi, Bion y Goldstein? ¿Por qué vos los ponés como en una misma línea epistemológica? Não. ¿Cómo encontrás ese hilo conductor en una epistemología consistente en estos autores que a mis ojos son más disímiles epistemológicamente? Por eso me da curiosidad saber cómo lo pensás vos, eso. Como que a gente pode pensar uma epistemologia conjunta de autores tão diferentes? É isso que você disse? Claro, Mas sí, um Isso. elo, eu acho que é um elo, né? Tu está perguntando um É, elo entre esses entre eles, como é que você autores, pode pensar um uma elo construção? porque epistemológico, né? Sonia los ubica en el mismo nivel, me dio la impresión a mí por lo que estuvo hablando hoy en esta conversa. Estou achando ótimo. Sabe o que é que acontece? Talvez isso seja até legal você falar isso, porque pode ser que seja um defeito meu. É, ótimo, né? Eu tenho. Quando eu leio um autor, não sei, vou pensar assim. O primeiro autor que eu li, o primeiro autor na vida que eu li, na minha vida, foi o Freud. E eu li o Freud assim, compulsivamente, os 24 até o índice eu li. Os 24 volumes, eu estudei os 24 volumes, um por um, um por um, porque eu tinha uma pilha de cadernos que eu escrevia, o que eu achava interessante, depois joguei tudo fora. Então, assim, aí depois daquele eu fui pegando um outro autor e fui olhando naquele autor o que que ele tinha parecido e diferente do Freud. E assim eu fui caminhando. Um outro autor, o que que ele tinha parecido com esse diferente daquele? Então eu fui criando para mim mesma uma teia de semelhanças e diferenças epistemológicas, porque cada um tem uma forma epistemológica de tratar. Ah, você não pode dizer que, sei lá, epistemologicamente o Freud pensa da mesma forma que pensou o Balint. É uma outra forma de ver a coisa, uma outra maneira de ver a coisa. Quando ele, sei lá, quando o Balint estuda a questão lá da falha básica, o Freud não pensou nisso. Então ele cria uma outra epistemologia para falar de um lugar psíquico que poderia ser geratriz de problemas. Esse lugar psíquico que o Balint fala, na epistemologia do Freud, não é que não tenha,
mas não foi falada, porque ele trabalha numa outra matriz epistemológica. Ele trabalha na matriz do recalcamento, na memória inconsciente, então ele não usa outras partes do que a gente pode entender que seja o nosso aparato, o nosso grande id, né? Que é onde o Balint se... Então, é outra epistemologia. Agora, para eu falar do Balint como eu estou falando, eu tenho que ter entendido o que, que o outro pensava. Então, é uma Pero, construção. por ejemplo, te lo pongo más simple. Cuando vos usás de manera transversal la idea de sujeto, al principio vos das una definición fuerte de sujeto, Uma- súper elegante, pero vos después hablas de sujeto en Winnicott, en Freud, en Bion, en Goldstein, en Ogden, en Lacan incluso al principio. Y yo digo, ¿qué es ese sujeto? Porque y si por ahí quizás para vos, la parte de la propuesta que estás haciendo es que hay una idea común de sujeto para todos. O quizás no, no lo sé. Por ejemplo, mi impresión es que la lectura de Heidegger que vos proponías al principio y la de Lacan de sujeto son muy distintas las dos. Não, não existe uma leitura só de sujeito. Ah, ok, o sea, cuando usás sujeto lo usás como comodín, entonces, como un joker, como una palabra que adquiere distinto valor en cada lugar. Tá? Ok, ok, Sim, não existe uma leitura só. E quando você ok. está trabalhando tecnicamente, Leandro, eu vejo assim, né? Se você está pretendendo fazer alguma intervenção estruturada num determinado autor, que você está enxergando que você vai encontrar alguma coisa que tecnicamente seja utilizável para aquele sujeito, você está pensando no sujeito que aquele autor definiu, da forma que ele definiu. E vai interpretar daquele jeito, vai agir daquele jeito. É bem uma coisa de cada um. É por isso que, eu não sei, né? Eu acho que é por isso que o Ferenczi dizia que o bom analista é o analista que se analisou até enlouquecer, né? Porque ele foi até um ponto onde ele se desassujeitou mesmo, para ele poder transitar por esses lugares todos. Transitar nesse sentido de ser tudo isso para poder ser tudo isso. Para você poder transitar por esses lugares, você tem que conhecer epistemologicamente cada linha. Não tem como. Tem que enfiar a cara no livro mesmo, ler, estudar, saber, compartilhar, sabe? Para você poder ter utilidade. Como é que eu posso pensar? Eu estava lendo uma coisa que me vem agora com essa sua fala, da matriz da mente, daquele curso que a gente está fazendo aí no IPSI da Matriz da Mente, o Ogden fala, ele tem alguns casos clínicos no capítulo 5 do livro da Matriz da Mente, onde ele descreve na análise a passagem do sujeito naquela sessão de uma posição esquizoparanoide para uma posição depressiva e de uma posição depressiva para uma posição esquizoparanoide. E ele vai explicando, conforme ele vai contando a análise, o que é que permitiu que o sujeito pudesse transitar. Ele vai dizendo que ele transitou para a fase esquizoparanoide dele, para a fase depressiva dele. Ele propiciou o trânsito no outro porque ele transitou. Agora, para ele falar de fase, posição esquizoparanoide, posição depressiva, ele, Ogden, tem que ter mergulhado no Abraham, tem que ter mergulhado no Freud, tem que ter mergulhado na Melanie Klein. Então, quando ele fala da passagem da posição esquizoparanoide para a fase depressiva dentro de uma construção, ele supõe que na hora que você está lendo ele ali, você já saiba isso. Você já tenha isso na sua cabeça. Não tem como. Ele supõe isso. Você está lendo uma coisa. Se você, então você tem que parar de ler aquilo e buscar a definição lá no autor. A epistemologia do cara na raiz dele, para entender do que você está falando. Então, são várias construções para cada autor. Como é que se faz um conceito? Porque como é que se cria um conceito? Como é que se elabora, como é que se cria um conceito?
Um conceito aparece a partir do surgimento de problemas, né? Fala, Priscila. Cadê ela? Tá ali, Tô achei. aqui. Me vê? Veja. É, esse texto aí da a psicanálise ontológica e a teoria das relações objetais é o que você está se baseando para falar, não é? É esse aqui. O que Do você Ogden. quer crescer? Psicanálise ontológica ou o que você quer ser quando crescer, não é? É, eu estou olhando ele para falar. Porque tem uma parte aqui do texto que ele diz assim: para os teóricos das relações objetais, como Freud, em alguns de seus escritos, Uhum, além de Fairbairn, Guntrip e Klein, uhum, as alterações nas relações de objetos internos e inconscientes, bem como a resultante mudança nas relações objetais externas, constituem um meio através do qual ocorrem as mudanças psíquicas. Eu peguei esse trecho porque, não sei, parece que tem horas que tem uma equivalência na matriz epistemológica desses autores, uhum. ah, mas aí tem hora que não, porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de pensar Freud como um autor de uma relação, como um teórico que fala sobre relações objetais. Você quer ver? Eu vou tirar um pouco da tua dificuldade, porque eu também tenho. Eu vou confessar. Mas na hora que você pega Introdução ao Narcisismo, libido do objeto, libido do eu, o que é isso se não é uma relação de objeto? Sim, É mas é uma diferente. interpretação que o Ogden faz, inclusive, do Freud na Introdução ao Narcisismo, como Freud sendo o primeiro que falou de relação objetal. Quando ele transita com essa coisa da libido do objeto, libido do eu. Esse trânsito do eixo narcísico para o objeto é uma relação objetal. É a raiz da relação objetal. Aonde o Ogden fala isso, eu vou procurar ali qual é o livro e vou te dizer depois, porque agora eu não vou achar o livro. É que parece que para Klein, a noção de objeto interno também está ligada com a noção de fantasia inconsciente, que também é uma noção diferente do Freud. Então, o Ogden está tentando fazer uma equivalência epistemológica entre esses dois. O Ogden não é uma equivalência epistemológica que ele está fazendo, ele está trazendo a epistemologia deles. Ele não procura equivaler, ele procura fazer você refletir no que cada um trouxe. E na hora que ele traz, dá essa confusão. O que que ele está querendo dizer? Parece que é igual naquele, parece que é igual no outro? Ou não, não, ele tem uma coisa comum, tem um eixo comum, que foi mais ou menos aquilo que o Leandro colocou, né, a questão do sujeito, que cada um pensa como sujeito. Então, assim, não que a gente não possa pensar que a gente não tenha uma linha que atravesse a todos. Há de ter, eu entendo que tem uma linha que atravessa a todos, mas não é uma linha rígida. Determinadas coisas para um autor são vistas de um jeito, para outro autor são vistas de outro. Então, cada um cria a sua matriz epistemológica nesse sentido. Né? Você pensar o sujeito para o Ferenc, o sujeito para o Freud, o sujeito para o Lacan, você já vai ver três sujeitos. Mas Sim, são sujeitos. eu consigo enxergar. Mas são sujeitos. Não são sujeitos? E São eu sujeitos. consigo enxergar isso nesses autores, mas Não consegue enxergar o quê? não, eu consigo enxergar isso. O que eu não consigo enxergar é qual seria, então, a linha que é traçada nessa noção de objeto que pelo menos que ele fala aqui no texto, né? Entre Freud e Klein, porque para mim a noção de objeto interno em Klein é muito diferente da noção de Freud. E, no entanto, ele faz uma equivalência aqui. Então, pelo menos eu entendo que é uma equivalência, né? Para os teóricos das relações objetais, como Freud, ele coloca em alguns de seus escritos. É, então, eu tenho dificuldade de entender essa ideia, assim, qual que é a noção de objeto interno em Klein e
Como é que é isso? Como é que é isso diferente no Freud, por exemplo, a noção de objeto? Os teóricos das relações objetais, como Freud em alguns de seus escritos, além de Faber, Guthrie e Klein, as alterações, é aqui que você está? As alterações nas relações de objetos internos e inconscientes, Isso. bem como a resultante mudança das relações objetais externas, constituem um meio através do qual ocorrem as mudanças psíquicas. Então, ele está dizendo para teóricos da relação objetal qual é o lugar aonde ocorrem mudanças psíquicas. Qual é o lugar? Ele está mandando a gente pensar isso, né? As alterações nas relações de objeto interno e inconsciente, bem como a resultante mudança das relações objetais externas. Quando é que você consegue mudar uma coisa interna sem mudar uma coisa externa e mudar uma coisa externa sem mudar uma coisa interna? Quando você vai pensar, por exemplo, com o conceito de masoquismo erógeno, né? Quando a Melanie Klein fala que o bebezinho o conceito de masoquismo erógeno no Freud, mas eu lembrei da Melanie Klein para explicar. Quando o bebezinho está possuído daquele ódio profundo e ele projeta aquele ódio no seio da mãe. Então a mãe virou o seio ruim. Mas junto com essa projeção que ele fez de seio ruim na mãe, vai um pedacinho do ego dele. E aí a mãe satisfaz o bebezinho e a mãe vira um seio bom. Então ele pega da mãe aquele seio bom e introjeta dentro dele. E modifica um pedacinho do ego dele com aquilo que ele introduziu, mas com tudo de ruim que ele também tinha projetado que vai junto. O trânsito de objeto interno para objeto externo não é feito exclusivamente de um lado ou exclusivamente do outro. Quando a gente faz uma coisa para fora, a gente joga um pedaço de si. Quando a gente incorpora uma coisa de fora, a gente incorpora um pedaço daquilo que estava lá fora. Quando o Ferenczi passa da posição monista para a posição dualista, que ele coloca? Ele coloca que a criança, no começo, ela não tem fora nem dentro, é uma mônada. Ele fala da questão da mônada, né, do Leibniz. Então, assim, é uma mônada a partir do momento que é exercida sobre essa mônada alguma coisa que empurre ela, imediatamente ela vai projetar para fora essa coisa que empurra. Na hora que projetou para fora, introjetou alguma coisa que virou eu. É junto. Ele projeta para fora, se constitui o eu. E a partir dessa primeira projeção primitiva e primeira introjeção primitiva, se faz a constituição do mundo a partir do sujeito e do sujeito a partir do mundo. Um trânsito de ir e vir que não é só de coisa ruim nem só de coisa boa. O que você projeta de ruim, você projeta o bom junto. Quando você introjeta o bom, você introjeta o ruim junto. Então, o sujeito se forma nessa miscelânea de projeções e introjeições. Eu acho que essa forma de pensar a constituição do sujeito, que é a forma que o Ferenczi coloca, que está no desenvolvimento da realidade e seus estágios, é excelente para você refletir sobre o que a gente possa pensar que seja um sujeito. Então, vamos pular para uma coisa que eu não sei muito bem, vamos tentar refletir. O sujeito do Lacan. O sujeito do Lacan, o que que é o sujeito do Lacan? Vamos pensar um que a gente sabe melhor, o sujeito do Freud. Lendo o fragmento do que está dito, interpretação ao parágrafo, não vejo ali uma equivalência. Depois você fala, Marli, lembra? Não vejo ali uma equivalência. Eu acho que a Liege queria também falar. É Eu muita não sei se coisa. entra no que a Sônia está falando, assim, se Não, pode conversa. entrar, vamos conversar todo mundo junto. Não, é que eu tô com a psicanálise ontológica e epistemológica na mente, assim, e acho que esse texto do Ogden, acho que o pessoal não sabe, foi um texto que a gente leu e ficou como estímulo e convidou a Sônia para falar. Então, nem todo mundo, Sônia, leu esse texto. Acho que Ah!
É psicanálise ontológica ou o que você quer ser quando crescer. Então, se alguém quiser o texto, depois eu posso passar, se alguém, né? Então, assim, mas a gente foi o estímulo que a gente mandou para a Sônia, que a gente queria saber mais sobre, né? E eu acho que é um tema que eu acho que esse próprio texto do Ogden, ele provoca. Eu acho que eu fiquei curiosa mesmo de entender mais, porque eu acho que essa ideia de ontologia e epistemologia, a gente muitas vezes não entende muito os próprios conceitos, Não né? entende, boia, é isso É, mesmo. né? Então, Boia. assim, eu acho que a ideia é poder pensar, né, Sônia? E aí eu fui tentando construir uma ideia aqui, né? Por exemplo, a gente pode pensar numa discussão sobre a existência de Deus, por exemplo. Hum, Talvez a natureza de Deus seja o ontológico. Estou fazendo uma. E o epistemológico seja essa, vamos dizer assim, essa busca, né, que é como podemos conhecer Deus. Não é o conhecer Deus. Daí eu fiquei pensando no epistemológico que o Bion traz ferramentas, né, para a gente conhecer, talvez e fazer essa exploração, né, se instrumentalizar com ferramentas. Então, eu fiquei muito em dúvida se o Bion é. Será que ele é ontológico? Eu estou aqui questionando o Ogden, tá? Então, assim, será que ele é ontológico? Será que, né? Porque o Bion vai lá falar no atenção e interpretação, no vir a ser, do ó, ele vai trazer esse incognoscível, né? Essa realidade última. E eu fico pensando, tá, mas como é que. Aí, como tu falou anteriormente, eu acho que. E achei ótimo, como é que a gente faz uma interpretação? O que que é uma interpretação? Como é que a gente faz isso? que é Né? Então, isso? acho que o Bion, pelo menos assim, o Bion que eu conheço, ele traz ferramentas para a gente ir, talvez, utilizando isso, formas de ir se instrumentalizando para ir buscando, não sei se o conhecimento, né, mas fazendo aproximações de algo que a gente nem sabe o que é. Né? Então, assim, eu fiquei pensando que o ontológico, eu fiquei pensando como a coisa, né, Hum. algo, e a epistemologia são as ferramentas que a gente talvez utiliza para, né? Mas não como eu não consigo ver o bioma ontológico, sabe? Talvez ele fosse em algum momento no início da obra dele, mas eu fiquei muito intrigada com esse texto do Ogden também, assim, para mim. Não sei se alguém ajuda, se tu pode nos ajudar, mas eu fico muito, talvez, pensando nisso, assim, né? Eu não consigo pensar nele como uma ontologia que vai buscar uma causalidade. Porque a ontologia é pela existência do ser, se a gente for filosoficamente, mas eu acho que é isso. O que que a gente está, qual é o acordo que nós temos aqui para pensar ontologia e epistemologia, né? Então, eu acho bem complexo. Entendi. Complexo mesmo, o jeito que você está falando. Vocês entenderam como é que ela colocou o negócio? Interessante. Interessante. Muito interessante. Eu não sei se eu trouxe uma. Eu até fiquei pensando na sopa primordial, né, do universo, que é aquela Opa, coisa que se tenta. Tem uma mistura aí de coisas, mas não sei se eu consegui passar a minha ideia, assim. é Minha que dúvida. que a questão epistemológica seria a questão da produção do conhecimento, para tentar Seria chegar em algo que nunca se as chega. ferramentas, sim. Ferramentas, chegar em algo que nunca se chega. Não sei se é o que ele pretende que a gente entenda, né? Eu não sei também o que ele pretende que a gente entenda disso tudo que ele fala aqui. O que eu mais entendi de tudo que ele fala é da questão compartilhada. Que a epistemologia e a ontologia como se fossem Não, as duas permanentemente. compartilhadas e da questão compartilhada dentro da análise, a coisa, a prática ontológica seria essa coisa de co-criada. Não é eu aqui e o analisando lá. Relacional, a coisa ontológica é a coisa relacional. Não há como pensar não relacional, não há como pensar relacional sem ser ontológico. Para mim, né? Pelo menos é Tá, o que me ficou. Uhum. Mas eu acho A que ele provoca. Patrícia quer Uma falar coisa também. comum, fala ali. Aham. É a Patrícia que quer A falar. Patrícia quer falar também. Nós estamos também nos encaminhando, a gente já são 10 horas, eu acho que a gente Leandro, depois eu vou nós tem passar o várias coisas livro aí. onde o Ogden fala sobre
a introdução ao narcisismo como a origem das relações objetais, tá? Eu passo depois a informação aí para ele. Fala. Quem é que quer falar? Patrícia, Cadê a Eu Patrícia? aqui. Patrícia, oi. Não, eu fiquei pensando assim, vou soltar um pensamento. Pensamento é ação. Que epistemológico, ontológico, talvez seria útil a gente tirar essa linha que conecta tudo, né, que está sendo dito, e pensássemos numa espiral. E que tem coisas que é da ordem do ontológico, a comunicação. Por exemplo, aquilo que não é da ordem do sensorial, por exemplo, né? O que que você capta? O refinamento, a sensibilidade é ontológica. Mas tem coisas que parece que é por transdução entre Freud Hum, que não tem. Talvez tirássemos essa linha só, essa linha que foi dita como um segmento que perpassasse em todos Essa é uma coisa, teóricos, em espiral, em aberto e sempre expandindo, que é bem Bion, né? uhum. uma coisa Como é a assim. palavra? Desculpa, Patrícia. Ah, Oi? você falou uma palavra agora que eu esqueci como Transdução. Transdução deve ser transição. essa. É, que é, é o modelo da biologia. Tá, ok. É ótimo, a Patrícia traz uns modelos bem bons para a gente pensar. Interessante pensar essa coisa espiral, né? Me lembrei do Bergson. É, porque a dialética, dialógica, né? E essa coisa que você traz também do o terceiro no par analítico, eu não sei nada de ordem, mas Não, assim, tá, sabe, eu, eu eu não fiquei sei pensando tudo. em cesura, né? E cesura não tem como interpretar. Se você. Eu coloquei a Hum, transferência como sendo a cesura, e na cesura não tem como historicizar, não tem como. Tem como só sentir. Então, fiquei pensando no terceiro, como se pudéssemos falar, ser equivalente a uma cesura de Bion, por exemplo. Mais ou menos isso, assim, para a gente pensar. Que une e interessante. separa, por exemplo, as ideias do Freud, depois vem Bion, assim, mas une e separa, assim, a cesura como algo É, que... eu penso que aproxima e E afasta. afasta. Aproxima e Hum. afasta. É e, né? Não é ou, é e. Aproxima e afasta, né? A coisa faz É, assim. pode ser. A coisa. Mas algumas afastam bem. Como é Sim. que é, Liege? Eu tô com um problema no meu áudio aqui que eu não tô conseguindo. Fala de novo, Liege. Não, eu acho que algumas se afastam bastante, né? Eu acho que de Freud se afasta bastante, né? Aí me vem, eu acho que é o. Ai, quem é que falou, meu Deus? Foi o Newton que falou, Do quê? que foi porque ele subiu no ombro de gigantes que ele conseguiu enxergar longe, mas ele enxergou além, longe, ele foi, se autorizou a ir mais, né? Então, acho que são, né? E eu acho que são epistemologias diferentes também, assim, né? Então, mas E porque tem também as camadas, né, para além dessa espiral. Então, acho que a coisa é em camadas, é gigante no ombro de gigante. Tipo isso, assim. E que não tem muito como decifrar isso, assim, né? Porque Não, fenômeno é não tem fenômeno. palavra. Não tem palavra. Agora, sim, essa coisa do junto que eu falei foi o que ficou mais marcado para mim no texto, é o funcionamento em conjunto das duas coisas. Para mim, a grandeza do Ogden está em refletir sobre isso, trazer isso para a reflexão. Pensar nessa coisa deontológica e epistemológica do conhecimento e do gerou ser. uma turbulência, com certeza, É, Sônia. Muito Eu fiquei bem grande. turbulenta. eu fiquei pensando bem isso, assim, né? Eu acho que gerou uma turbulência, acho que a gente ficou, né? Tem várias ideias aí, né? Eu acho que o Leandro trouxe aqui também no chat a noção de. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu pego aqui tudo. Onde? O tema é que Freud não Quem fala de sabe relação ler, objeto, né? nunca. No Não habla de tem relación nem de a objeto, noção nunca, de não tiene relação. relação de objeto. Eu vou trazer para ele o livro do Ogden, onde ele está fazendo uma releitura do narcisismo do Freud, colocando isso como a origem da teoria da relação de objeto. Pero eso es distinto. Una cosa es que Ogden diga que Freud dice y otra cosa es que Freud diga.
O sea, Sim, son dos cosas sim, distintas. não, o que Ogden diz. O que Que Ogden Ogden diz, dice, não o que Freud diz. excelente, genial por Ogden. Pero otra cosa es que Freud sea un teórico de las relaciones objetales y que Freud hable de relaciones, que son cosas distintas. Eso es lo único que digo. O sea, la lectura de Ogden me parece genial. O sea, es la fiesta privada de Ogden. Aham. Difícil, né? Da gente refletir tudo isso, lendo fragmento no que está dito da pessoa. Eu acho que está trazendo as ideias, né, de como é que tu entendeste as ideias do Ogden, né? Acho que essa né? Acho que é isso, né? Mas de qualquer maneira, gente, a gente já passou do nosso horário. Eu acho que ficou como a Liege falou, né? Acho que gerou uma turbulência. Acho que a gente vai. Sabe o que eu Isso acho aí. A gente tem interessante? vontade de continuar conversando, mas Um continuar tremor brincando. básico, vamos gerar um tremor aí para. A partir do que a gente colocou como questionamento, né? Cada um fazer uma releitura desse texto para si e ver se consegue Sim, ter alguma coisa que possa, não é sedimentar, é isso, mas poder a ideia, abrir, né? Poder abrir abrir, várias, exatamente, várias exatamente. compreensões, né? Eu acho que é por aí. Sônia, obrigada, né, Sônia, por entrar aqui nessa discussão, chegar aqui, né, tá aberta para a gente poder pensar. Outras Muito discussões obrigada. eu gosto muito. Vamos entrando nas discussões e vamos conversando e vamos para Isso, isso aqui é bom. poder compartilhar do teu conhecimento, É isso aí, te poder trazer agradecemos muito. generosamente Agradecer a aí. todos e todas, né, também. Então, Eu gente, agradeço. queria agradecer a participação de todos Obrigada também. e da Sônia principalmente. E Obrigada, um Sônia, beijo valeu. grande para todo mundo e bom descanso. Beijo para todos. Beijo, Obrigada. gente. Muito obrigada pela Tchau. presença de todos. E Sônia, muito obrigada. Tá bom.